Olá pessoal, tudo bom? Hoje é um dia que eu estou gravando mais uma leva grande de vídeos para o canal. Então não reparem, os trajes não mudam muito porque eu prefiro pegar um dia só, concentrar e gravar vários vídeos do que ficar gravando um por dia. Então eu não vou ficar tiro roupa, põe roupa de cada vídeo que eu faço para dizer que eu tô, né? Então vocês não vão se importar muito com isso, tá certo? O importante é o conteúdo, se estiver agradando é o que me interessa, tá? Vou falar hoje do Mário Ferreira dos Santos. Aqui, Invasão Vertical dos Bárbaros, Mário Ferreira dos Santos. Essa aqui é da editora Realizações. Mário Ferreira dos Santos nasceu em 1907, morreu em 1968. Ele nasceu em Tietê, no interior de São Paulo. Ele se formou em Direito, mas sempre trabalhou com tradução, traduziu para algumas editoras. E a partir de 1947, quando ele tinha 40 anos, ele interrompeu toda a sua atividade profissional, digamos assim, e passou a se dedicar integralmente à filosofia, ao estudo. E claro, tinha que se manter, tinha que ter alguma fonte de renda. Ele dava aulas particulares para grupos pequenos e aulas individuais mesmo. Nada em escolas ou faculdades ou coisas do tipo. E foi assim até a sua morte, em 1968. Há quem diga, tem uma lenda, eu não sei se é verdade ou não, que ele estava dando uma palestra num determinado local e no meio da palestra ele teve um insight, parou a palestra, foi embora e a partir daí ele sentou e começou a escrever a sua obra e não saiu mais de lá. Ou seja, alguma coisa aconteceu ali nesse site que ele interrompeu todo o resto da sua atividade e se dedicou integralmente às suas pesquisas e aos seus livros. A bibliografia dele é gigantesca, é muito grande. Deve ter uns 60, 70 livros, muita coisa. E praticamente todos os seus livros ele mesmo bancou a publicação, né? Não foram editoras, ele mesmo bancou a publicação das suas obras. Provavelmente a sua obra principal, obra magna, deve ser a Filosofia Concreta, que em algumas versões, assim, como ele lançou por editora própria as obras dele, e depois elas foram relançadas por outras editoras e tudo mais, as obras estão muito bagunçadas. Você não acha nada em livraria. Livraria você não acha nada. Você acha esse livro aqui, porque a Realizações reeditou em 2012? 2012? Deixa eu confirmar aqui. 2012. 2012 a Realizações reeditou esse livro aqui, que ele é de 1967, e reeditou mais uns 2 ou 3 livros dele. Tá? Então todo o resto não existe em livraria, você só vai achar em sebo. E são aquelas edições capaduras, antigas, tudo da década de 60, década de 50, 70. Então, assim, essa própria filosofia concreta você acha às vezes em volumes, em unidades que está dividida em 3 volumes, outras estão em 2, outra é um volume único. Então tem que tomar muito cuidado, porque você pode comprar livro repetido. Eu já fiz essa besteira, porque às vezes você compra um livro, o mesmo livro está em edições diferentes, como eu te falei, um é 3 versões, outro é individual, então você não sabe se é o mesmo livro, se não é, você acaba comprando, depois não é, assim, tá bem bagunçada a obra dele. Eu espero, já que a Realizações está lançando livros dele, já lançou 2 ou 3, eu espero que lance todos. Eu ouvi dizer que que a Realizações vai lançar toda a bibliografia dele. Está demorando muito, porque isso aqui é de 1912 e de lá para cá não saiu mais nada. Então está demorando, mas já são 4 anos e até agora não saiu mais nada do Mário. Seria bom que eles lançassem numa edição revista e bem detalhada, né? Mas enfim, não tem. Então o que a gente tem hoje da obra dele está em sebo.
tá? Não é difícil de achar os livros, agora são muitos livros, né? E alguns livros são picados, você acha o volume 2, mas não acha o volume 1, então é complicado de achar. Mas enfim, é uma obra que vale a pena estudar. De onde que parte o Mário Ferreira dos Santos? Qual universidade ele deu aula? De onde que ele saiu? Ele não universidade nenhuma. É preciso, antes de mais nada, diferenciar filósofo de professor de filosofia. Aquele cara que é formado em filosofia e dá aula na universidade. Dá-se o nome de filósofo na convenção, pelo menos na convenção, na norma culta, dá-se o nome de filósofo aquele que desenvolve uma filosofia, aquele que desenvolve ideias próprias, aquele que tem quem tem uma filosofia, ele desenvolveu uma ideia. Claro que ele não começou do nada. Ele sempre parte de outros filósofos, de outras ideias, e daí ele cria outras ideias novas que vão ser consumidas por outros filósofos lá para frente. A história da filosofia é assim que funciona. Ninguém, um filósofo, para ser um filósofo, ele não tem que começar do zero. Então eu vou ser um filósofo hoje, então eu vou começar do zero. Não, eu vou pegar toda a base grega, toda a base escolástica, tudo que já foi discutido, debatido. A hora que eu assimilar tudo isso aqui, eu vou tentar dar um salto além. Vou tentar ir além do que esse pessoal foi. Tá certo? Então isso é um filósofo. E é o que o Mário fez. Foi exatamente isso que ele fez. Ele assimilou, durante toda a sua busca por informação, a sua pesquisa, na década de 40, 50, até hoje a gente não tem traduzido, não precisa nem ser traduzido. Vamos pegar os escolásticos portugueses, por exemplo. Os pensadores escolásticos portugueses não precisam ser traduzidos. Eles só precisam ser editados no Brasil. Porque Portugal é o Brasil, eles só precisam ser editados. Não foram até hoje, não tem. Os escolásticos espanhóis, não tem quase nada no Brasil, não tem quase nada. O que a gente tem no Brasil, assim, é um pouquinho de Tomás de Aquino, um pouquinho de Agostinho, um pouquinho de Bernardo, tem alguma coisa do Dan Scott, deve ter, o que mais? Pouquíssima coisa a gente tem aqui. E esse pouco que a gente tem é daquelas coleções, os pensadores, aquelas coleções que saíram em banca e depois... Não tem A própria Realizações tem 2 livros só dessa área de escolástica. Um que é do Tomás de Aquino e o outro que é do Dan Scott, se eu não me engano. Não lembro. Eu tenho os 2, mas agora não lembro de cabeça. Então, a gente não tem... Acho que a gente tem toda a obra de Platão traduzida para o português, mas a gente não tem Aristóteles traduzido para o português. Você vê a deficiência do movimento cultural brasileiro. A gente não tem isso. Então, como ele queria partir dos grandes filósofos, partir dos gregos e da escolástica, que é a base da filosofia do Mário, ele teve que buscar fora. Ele teve que estudar toda essa escolástica, ele teve que buscar fora, teve que trazer, xerocar livro, trazer essas informações de fora, porque era o único jeito de ele conseguir essas informações. Porque do Brasil não tinha, e não tem até hoje. É claro que hoje é muito mais fácil importar livro do que era em 1940, na década de 40. Mas ainda assim é uma deficiência que o Brasil nunca conseguiu suprir, né? Então ele fez isso. Ele estudou todo esse pessoal, principalmente os escolásticos portugueses e espanhóis, e daí ele tirou a sua base. Tirou a sua base e desenvolveu a sua filosofia, que ele definiu como uma filosofia concreta. E ele tinha como meta principal escrever uma enciclopédia, que seria a enciclopédia basicamente de humanidades, englobando todos os temas de humanidades. Vem filosofia, vem lógica, vem retórica, vem teologia, vem um monte de coisa. Então ele partia, assim como os gregos faziam, e como os filósofos bons devem fazer, ele partia do simples, de uma proposição simples, e ia crescendo aquilo ali até chegar na ideia que ele estava querendo encontrar. Então, passo a passo, você vai acompanhando junto com ele a obra, para você chegar aonde é o objetivo dele. Então é muito interessante, você passa por todos os processos. Isso eu estou falando dos livros dele em geral. Não é o caso deste livro. Eu vou entrar agora em particular no caso deste livro. Esse livro
esse livro, por que eu preferi mostrar esse livro? Então, se eu estou falando de outros livros, porque os outros livros são muito mais densos, tá? Os outros livros você precisa de um pouco mais de estofo. Esse livro aqui, eu acho que esse livro é o ideal para você começar a ter contato com o texto dele, esse Invasão Vertical dos Bárbaros. Eu acho que é um livro introdutório, é um livro que tem várias... não é um livro, assim, de um tema só. O tema só, claro, o tema é a Invasão Vertical dos Bárbaros, mas ele fala sobre vários temas da sociedade, entendeu? Então, é como se fosse uma coletânea de artigos, não é exatamente uma coletânea de artigos, mas como se fosse vários artigos falando sobre esse mesmo tema, dentro dos vários campos da nossa sociedade. Então, é um livro fácil de ler, rápido de ler, e aí você vai começar a tomar contato com a escrita dele, com os pensamentos dele, para depois mergulhar nas obras mais profundas dele, que ele tem obras bem mais densas. Então, falando um pouco disso aqui, o que seria a invasão vertical dos bárbaros? Bárbaro, numa denominação popular, a palavra bárbaro ela começou a ser usada na época do período romano. Roma, que era o grande império, definia todos os povos que eles não tinham romanizado, todos os povos que eles não tinham abarcado e inserido a cultura romana, todos os demais eram considerados bárbaros. Então, na época romana, quando você tinha um povo que não era romano, era bárbaro. Então, assim, Roma dividia o mundo entre romanos e bárbaros, certo? Então vem daí a palavra bárbaro. O que era uma invasão bárbara em Roma? A invasão bárbara em Roma era quando um povo lá, sei lá, qualquer um desses povos visigodos, tentavam invadir Roma e conseguiam ou não conseguiam, não importa. Essa era considerada uma invasão horizontal. Horizontal, está no mesmo nível. Era invasão horizontal de bárbaros. Os visigodos tentaram invadir Roma. Tá certo? E a metáfora que ele faz aqui é o seguinte: aqui é a invasão vertical dos bárbaros. Como é que funciona a invasão vertical? É uma invasão que vem de cima para baixo. Como é que ela vem de cima para baixo? É alienígena? Vem de Marte? Não, não vem de Marte. É uma invasão através da inteligência, através da cultura. É uma sociedade. Você tem uma sociedade e ela começa a ser invadida de maneira bárbara de cima para baixo, na vertical, de cima para baixo, a partir da cultura, a partir da destruição da cultura de uma sociedade. E isso começa, obviamente, entre a elite que pensa, entre os intelectuais. São eles que estão no topo dessa invasão vertical que vão corromper a sociedade. Alguma semelhança com o que acontece no Brasil de hoje? Não. Você consegue ver alguma semelhança? Pensa um pouquinho assim, né, como é que era a sociedade em tudo. Na cultura, na política, na música, na arte, na literatura, na moral, no trato com as pessoas, na educação. Se você é uma pessoa nova, você tem 15 anos, 16 anos, 20 anos, bem, você pode não saber como é que foi 20 ou 30 ou 50 anos atrás. Pergunta para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, pessoas que têm mais idade, como é que era a cultura brasileira na década de 50, na década de 60, na década de 40, e como é que ela está hoje. Vê se tem algum deles que viveu essa época, que estudou essa época, que consegue não perceber a drástica depreciação da cultura brasileira. Os valores que a gente tinha na década de 40, 50, eu não vivia, obviamente, que eu não vivia, não tinha nascido, mas você lê isso, você vê nos livros. Era uma época que você podia sair na rua, sair de madrugada, você não era assaltado, as pessoas tinham educação, você cruzava com as pessoas na rua, elas te cumprimentavam, tá certo? Era o tipo de música que se ouvia. O que se ouve hoje? O que toca nas televisões de hoje? Eu não assisto televisão, mas eu não preciso assistir para saber. O que toca, o que passa nas televisões? Quais são os programas? É Big Brother? É novela com sacanagem? É programa de fofoca? Programa de intimidade? Quer saber o que os outros fazem em casa? O que não fazem em casa?
pastelão, bater, jogar não sei o que, exame de DNA, putaria, mulher acusando o cara. Até um tempo atrás tinha uns programas que era briga de família, trazia os dois casos, os caras se pegavam na frente do, do espectador. É a televisão de hoje. O que tinha televisão 40 anos atrás? Claro que tinha novela, mas a qualidade era diferente, né? Bons programas, programas de auditório, programas de cultura. O que tem hoje? Não tem nada, né? Só tem lixo, só tem porcaria. Uma música que tocava, as músicas que tocavam até 20, 30 anos atrás, o que toca hoje? É funk, é sertanejo, essas dor de corno, que mais? Axé, essa porcaria de cada senta no cone, senta na garrafa, anda de motoquinha, não sei mal o que, é só baixaria, só lixo. Então, isso faz parte da invasão vertical dos bairros. Que restou da cultura brasileira. Estou falando especificamente da cultura brasileira. O livro foi escrito no Brasil e está falando da cultura brasileira. Você vai me dizer, mas no mundo todo também. Em boa parte do mundo também. O nível cultural baixou muito. Mas eu estou falando do Brasil. Então, esse livro, ele trata exatamente disso. Eu vou ler. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é invasão vertical dos bárbaros na sensibilidade e na afetividade. E a segunda parte é o barbarismo e a intelectualidade. Nessa primeira parte, ele fala, vou ler só alguns temas só por cima. Não sei se eu vou comentar alguns, não vou comentar todos porque é muito grande. Aqui. Valorização de tudo quanto em nós afirme a animalidade. Essas danças que vocês veem em funk, em axé, em não sei o que, de quatro, de cima, com a perna para cima, perna para baixo, anda de quatro, senta na garrafa. Isso aí é dança de ser humano ou é dança de macaco? É dança de animal irracional? Só para fazer um comparativo. Exaltação da força, supervalorização da força, o que é? O mais forte, o mais musculoso, o mais bombado, academia, superalimentação, tem que correr todo dia, tem que malhar todo dia. Supervalorização da força, valorização acentuada da agilidade e capacidade meramente física, ou seja, alguém te estimula a pensar? Não. Você pode ser um jumento, mas o importante é que você tenha o corpo do Stallone, do Schwarzenegger. Esse que é o sucesso na vida, é isso. É você ter o corpo do Schwarzenegger e o cérebro de uma ostra. Esse é o padrão, padrão valorizado pela sociedade. Claro que eu estou generalizando, existem exceções, né? Mas de modo geral é isso, tá? Se você colocar na televisão assim, 10 carinhas, tem 9 bombados, igual Schwarzenegger, um outro magrelinho ali ou gordinho ali, aquilo lá vai ficar de escanteio, ninguém vai nem olhar pro cara. Não interessa se ele tem cérebro ou não, porque o que importa é a aparência, é o vigor. Valorização exagerada do corpo em detrimento da mente, foi o que eu já disse. O que mais? Valorização da ordem e do tribalismo. Não vou entrar nesse tema aqui, que vai ficar muito grande. Exploração da sensualidade, não precisa nem dizer, né? Hoje em dia. Eu tenho 42 anos. Na minha época, alguma coisa a gente já via na televisão, mas boa parte da sexualidade, para a gente aprender alguma coisa do que era, a gente aprendia em revistas, ou tinha que alugar filmes, né, nas locadoras. Né? Hoje em dia a molecada de hoje não precisa mais, ela abre a internet, assim, ela digita qualquer palavra-chave ali de sexo, de sacanagem, qualquer coisa, ela, assim, em 5 minutos ela aprende tudo que a gente levou, sei lá, 5 anos para descobrir, ela aprende em 5 minutos. Então tá tudo à mão. Isso que não tiver na internet, tá na televisão, tá em todo lugar. Ou às vezes bobear tá na escola, né, com o negócio dos kits de sacanagem que queriam colocar nas escolas. Exploração da sexualidade, disseminação do mau gosto. Tem um tópico aqui que ele fala dos credos primitivos. Esse é um tema que vai dar problema, um tema complicado, porque aí ele está falando de religiosidade. Eu não vou entrar nisso aqui porque vai dar problema.
Tudo bem. Ele tem alguns temas aqui que ele fala do cristianismo, porque ele era cristão, o Mário Ferreira dos Santos, ele era católico. Então, grande parte do pensamento dele tem um pé no cristianismo. Não precisa nem dizer isso, porque como eu disse que ele partiu basicamente dos gregos e depois da escolástica, a escolástica é a base da filosofia cristã, né? Aqui na segunda parte, ainda da primeira parte ele fala do problema do negro. Provavelmente, se alguém desses politicamente corretos, chatos, forem ler esse tópico sobre o negro, vão falar que ele era racista, que ele era preconceituoso, não sei mais o que. É porque ele está dizendo aqui simplesmente o óbvio, que qualquer historiador vai te dizer isso. Mas eu estou falando de historiador, eu não estou falando de imbecil que fala na televisão, desses carinhas que escrevem na mídia, de BBB, de artista, de músico, desses idiotas. Estou falando de historiador, pessoa séria. Qualquer historiador vai dizer para você que a história, por exemplo, a história do tráfico negreiro, foram os portugueses que promoveram o tráfico de negros para cá, óbvio. Agora, quem vendeu, quem capturou e vendeu os próprios negros foram outros negros africanos. O português não entrou na África para caçar negros. Ele chegava no porto e outros negros já tinham caçado negros para vender. Os próprios negros venderam o seu povo para os portugueses. Só que você não pode falar isso. Se você falar isso, vão dizer que isso é racismo. Não pode. O negro tem que ser sempre a vítima da história. Você não pode dizer que teve negro envolvido no problema da escravidão e culpado do problema da escravidão. Você não pode dizer que teve isso. Você tem que esconder. Se você falar isso na televisão, não pode. Vai aparecer um cara desse movimento gay, movimento negro, e vai dizer que é preconceito. Você não pode dizer que teve negro envolvido no tráfico negreiro. E é o que mais teve, porque na África era tudo isso. E mais um detalhe que ele diz aqui também. Esse conceito de negro é um conceito ocidental, é um conceito nosso, né? Na África não tinha esse conceito de negro, porque eram todos negros, mas cada um tinha uma etnia dentro da cor negra. Eles não se viam como negros, assim, cada etnia tinha a sua própria rivalidade. Igual tem ali em vários países da África que tem as brigas entre duas etnias, que de vez em quando matam milhares, uma tribo mata milhares da outra, depois a outra vai lá e mata de volta. Essa rivalidade eles sempre tiveram. Então, eles mesmos não se consideravam negros. O próprio cara de uma etnia, ele tinha ódio, ele discriminava a etnia da terra do lado, que ele estava em conflito com aquela terra. Não é tudo uma coisa só. Igual o índio também não é tudo uma coisa só. Cada tribo é uma coisa diferente. E elas têm as suas rivalidades. Então isso ele fala aqui quando ele fala do negro. Esse é um tema que é muito, muito pouco trabalhado na mídia hoje. Né? E quando é trabalhado só entra a parte do vitimismo, né? Não entra a parte Você tem que aprender a história. É da história que vem tudo. Deixa eu ver o que mais tem aqui, que o vídeo já está com 22 minutos. Bom, agora entra na parte 2, a parte do barbarismo e intelectualidade. Desvalorização da inteligência, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Se você estudar, se você for uma pessoa competente, inteligente, assim, você vai ter pouca chance de falar isso, de falar alguma coisa assim na televisão. Agora, se você ganhar um BBB, ou se você for completamente imbecil, se você aparecer pelado em algum lugar, logo você ganha um cargo, você vai comentar, você vai virar um famoso, uma celebridade, e aí vão perguntar para você sobre política, sobre história, sobre geografia, sobre literatura, e você vai dar opiniões como se fosse expert. Né? Então a gente tem aí os Bambam da vida, Jean Willis, Sabrina Sato, essas coisas maravilhosas aí que são as que dão opinião na mídia. Caetano Veloso, essas porcarias aí. Bom, aqui tem vários tópicos que ele fala sobre Deus, tem inclusive o conceito de Deus, aí eu vou deixar para cada um tirar a sua própria conclusão. Enfim, são vários tópicos, eu não vou ler tudo, já está com mais de 25 minutos
o vídeo, são vários tópicos com as ideias do Mário. Eu acho que é interessante você tomar contato com as ideias dele, ver se você gosta, se você não gosta, ver se aquilo lá mexe com você, se aquilo lá te interessa, se não te interessa. E se interessar, aí você parte para as coisas mais, para os estudos mais densos dele. Quando eu estava falando da diferença de filósofo e professor de filosofia, eu esqueci de dizer. O Mário é um autodidata. Os grandes filósofos brasileiros, pelo menos os que desenvolveram uma filosofia, aqueles que desenvolveram ideias novas, aqueles que são reconhecidos no exterior e tudo mais, eles não foram filósofos de formação. Além do Mário, tem o Vicente Ferreira da Silva. O Vicente Ferreira da Silva também foi reeditado pela R Realizações. Eles têm um box que tem os 3 livros que reúne toda a obra dele. Eu tenho aqui também, eu vou falar dele depois, qualquer hora dessas. Tem o próprio Miguel Reale, que também era formado em Direito, assim como o Mário, e também escreveu obras maravilhosas sobre filosofia. Ele criou a revista de filosofia, né? E não era filósofo de formação. Ou seja, a filosofia ela é um ramo das humanidades, vamos dizer assim, que você tem que ter vocação para a coisa. E o que você precisa para isso? Você precisa conhecer aquilo que foi dito, aquilo que já foi descoberto pelos filósofos anteriores, e dar um salto além disso. Você não precisa de um canudo, você precisa de um canudo de bacharel em filosofia para bacharel ou licenciatura em filosofia. Isso é para dar aula em universidade, em escola, para fazer pesquisa. Para você ser um filósofo, você não precisa disso. Você não precisa de um diploma de filosofia. Os principais filósofos brasileiros não tiveram. Grande parte dos filósofos do Ocidente também não tiveram diploma de filosofia. Eram pessoas que estavam completamente fora da academia. Então, e são reconhecidos como um dos maiores filósofos do Ocidente, pelo menos. Eu não vou dizer do mundo, porque o Oriente é muito rico, mas do Ocidente, sim. Tá certo? Então é isso. O que eu quis mostrar é essa diferença. E o Mário é um autor pouco conhecido, infelizmente. Eu espero, depois, na hora que eu começar a repetir os autores, eu espero falar de outras obras dele que vão ser muito interessantes, mas eu recomendo que comece por essa aqui, que essa aqui é a mais básica de todas, pelo menos entre as que você consegue achar com facilidade, para entrar na obra dele, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, você clica em inscrever-se no canal, clica no sininho e você pede para receber todas as atualizações do canal, tá bom? E esse canal, lembrando sempre que ele é uma vitrine do meu trabalho de aulas particulares e palestras literárias. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.